Gente, estou conversando hoje com o Rafael. Ele vai explicar um pouquinho o que é um CAPS. Uma menina me mandou uma pergunta sobre CAPS em UNA. E como ele trabalha com isso já faz alguns anos, eu convidei ele para explicar melhor, porque eu me sinto mais seguro com ele falando do que eu buscando as informações. Aí se apresenta para o pessoal que está vendo, Rafael, e a gente já começa. Então, meu nome é Rafael, obrigado pelo convite. Sou psicólogo de formação, né, especialista em saúde e mestre em psicologia institucional pela UFES. E vamos fazer essa conversa aí, né? Vai ser como? Você vai começar perguntando? Eu te pergunto as coisas e você vai respondendo. Esqueci de falar, o Rafael estudou comigo, ele formou comigo na UFES. Aí foi fácil conseguir esse contato. Então, Rafael, explica assim para quem não faz ideia do que é um CAPS, porque que o pessoal em UNA realmente não sabe, o que é um CAPS e para que ele serve assim o que ele faz no SUS, qual que é a função dele no atendimento das pessoas? O SUS funciona primeiro, né, que é a gente chama de porta de entrada preferencial, onde a pessoa deve procurar primeiro a saúde pública, no postinho de saúde, na unidade básica, no postinho. Então, a ideia é que todas as pessoas que têm questões de adoecimento, ou que passem mal, ou que estão adoecidas por algum motivo, ou que precisam de algum cuidado em saúde pública, procure o posto de saúde. O posto de saúde é a estrutura principal de cuidado em saúde, porque a unidade de saúde é aquela que acompanha a pessoa ao longo da vida. Então, ela cuida desde quando o bebê está dentro da barriga até depois quando a gente está velhinho e morre. Então, ele é coordenador do cuidado, ele que coordena, ele que ajuda todas as pessoas em todas as faixas etárias, independente de gênero, independente de qualquer coisa. Então, o cuidado primeiro é da unidade de saúde. Agora, o posto de saúde, né, ele não dá conta de todas as demandas em saúde. Inclusive, saúde mental também é uma demanda. A gente vai no médico do posto, por exemplo, para os remédios controlados. Né? Então, o médico do postinho passa lá o Rivotril, a fluoxetina, né, os remédios que as pessoas que têm algum problema de saúde mental, seja um processo depressivo, seja um processo ansioso, seja uma doença psicossomática, geralmente o primeiro cuidado quem dá é o médico do posto, que faz essa escuta de saúde mental, esse cuidado em saúde mental. Agora, tem alguns casos que são casos que o posto de saúde ele precisa encaminhar para um outro serviço, porque é um caso mais específico, mais especializado, que precisa de uma atenção, de uma tecnologia, de um especialismo um pouco maior. A pessoa está com pressão alta, a maioria das vezes o postinho resolve, o médico atende e dá um medicamento X ou Y, AS, enfim, um furosemida, algum remédio nesse sentido. Agora, tem casos que o problema de coração é mais do que a pressão alta, que precisa ser encaminhado por cardiologista. A mesma coisa funciona na saúde mental. Então, tem processo de adoecimento, tem vezes que a gente adoece, que a gente precisa de um cuidado, de uma equipe mesmo, né, mais especializada no cuidado de saúde mental. Que casos são esses? São os casos graves ou persistentes. Uma pessoa que tem um surto psicótico, esquizofrênico, o pessoal chama de louco, na rua, ouve vozes, não reconhece pessoas, ou que tem uma mania de perseguição, acha que as pessoas estão perseguindo, uma perseguição que está sendo produzida pela mente, né? Está sendo produzida mentalmente, não é uma perseguição que a gente perceba que seja real, né? Ver coisas que não existem, né? Esses delírios visuais ou auditivos. A dependência química ou o uso nocivo de substâncias, seja ela droga ilícita, né? Maconha, crack, cocaína, heroína, LSD, êxtase, enfim, quanto drogas legais. Então, tabaco, cigarro, seja ele de palha, seja cigarro branco, alcoolismo, tentativas persistentes de suicídio, casos crônicos de processo de adoecimento por violência sexual, enfim. Esses casos mais graves, né, eles vão para os centros de atenção psicossocial, que são os CAPs. A ideia do CAPs é fazer esse cuidado junto com o postinho.
Então, o postinho tem o seu cuidado, aquele cuidado primeiro, né, que eu expliquei, do controle da pressão, ou no caso da saúde mental, né, desse cuidado cotidiano, no dia a dia. E tem o CAPS, que ele vai ajudar na estabilidade e na socialização das pessoas. Então, o CAPS atende a pessoa que está nesse processo grave ou persistente de adoecimento, e o CAPS também vai ajudar não só essa pessoa, mas também vai fazer o atendimento e cuidado dessa família a qual essa pessoa pertence. Então, o CAPS tem esse duplo atendimento, tanto individual quanto familiar, na perspectiva de uma produção de estabilidade mesmo, da pessoa não ficar em surto o tempo todo, voltar e produzir esse cuidado. Não sei se eu consegui ser Sim. Claro. Eu tinha te falado, assim, eu tava conversando com o Rafael antes de começar a gravar, eu conversei com ele um pouquinho. Eu expliquei para ele que Una não tem CAPS e na região não tem CAPS. E como aqui em Una não tem, né, o CAPS, o pessoal de Una não sabe o que é isso, eles não cobram ter. E a gente às vezes acha que não tem porque não tem jeito. Então eu queria perguntar para você, Rafael, como é que faz para um município igual a Una, que tem 29 mil habitantes mais ou menos, como é que ele busca uma implementação de um CAPS? E Una pode ter um CAPS? Pode. O CAPS é indicado para municípios acima de 15 mil habitantes. Então, acima de 15 mil habitantes já é um município que pode ter CAPS. Municípios com menos de 15 habitantes também é recomendado que tenha equipes de saúde mental. Mas, caso de Una, né, aproximadamente aí 30 mil habitantes, já entra dentro da portaria do Ministério da Saúde na habilitação de CAPS tipo 1. O CAPS tipo 1, ele é composto por médico com formação em saúde mental, um enfermeiro e outros 3 profissionais de nível superior e 4 profissionais de nível médio. Os 3 profissionais de nível superior podem ser psicólogo, pode ser assistente social, pode ser terapeuta ocupacional. Esses 3 são os mais comuns de ter de nível superior, mas também pode ter pedagogo, nutricionista, farmacêutico, enfim, aquilo que for mais adequado que o município precisar. Então, a gente entende que aqui nas questões de saúde mental a gente precisa desses profissionais. Então, é esses profissionais que vão ser contratados aí. O que precisa fazer para isso? O município contratar os profissionais. É o primeiro passo. Tem que ter um imóvel, né, um local apropriado para poder fazer esses atendimentos. Aí é tanto atendimento individual quanto atendimento em grupo. Então, o espaço físico ele tem que ter uma certa adequação e tem uma portaria, que depois eu posso até te passar, se você quiser colocar no link, a portaria, essas coisas assim, que fala como que tem que ser a estrutura física do CAPS. Aí ele explica todas as salas que tem que ter, como é que tem que funcionar. E para habilitar diretamente a equipe e receber financiamento do Ministério da Saúde, que é possível, apesar de que atualmente não tem sido habilitado nenhum, mas é possível pedir tanto recurso de investimento quanto de custeio. Recurso de investimento é aquele que vem de início para você preparar o equipamento, para você preparar a estrutura do CAPS. Aí você compra computador, compra mesa, compra maca, né, adequa a estrutura física, né, as salas, aquilo que precisa, coloca uma pia se precisar, enfim. O recurso de investimento é para isso. O recurso de custeio ele vai vir mensalmente. Então, ele vem para custear, para bancar mensalmente o CAPS, né, no caso. Para conseguir isso, o município, além de ter o CAPS constituído, né, ter os profissionais e ter a estrutura física, precisa de pedir habilitação na CIB e na CIT. O que é isso? É a Comissão Intergestores Bipartide e Tripartide, que é o secretário de saúde do município, ele é membro da CIB, da Bipartide. Bipartide é porque é município com estado. Então, o Comitê Intergestor e Bipartide são todos os secretários municipais do Espírito Santo, junto com a Secretaria Estadual de Saúde. Essa comissão, ele apresenta lá e, aprovado, vai para a Tripartide, que é município, estado e governo federal.
E ali na tripartite aprovado vai para financiamento do Ministério da Saúde, mas isso é para fins de financiamento, para o governo federal cofinanciar aí e ter a contrapartida do governo federal. Isso não impede o município de constituir isso com recurso próprio. Sim. As pessoas, geralmente, quando a gente fala de CAPS, sempre vai implementar. Eu trabalho em Batiba, né? E eu já ouvi que implementar CAPS muitas e muitas vezes. Chega até a falar em contratação de funcionário, mas nunca vai adiante. Você já acompanhou algum caso disso, assim, algum empecilho que um município teve? Você já soube algum caso desse? O que pode ser um empecilho desse? Empecilhos que podem ter: não conseguir contratar profissional, né? Não ter estrutura física ou não ter dinheiro. São as três únicas possibilidades de não ter o serviço, né? O recurso da saúde, ele pode ser investido dependendo da decisão do gestor, né? O gestor municipal, no caso, é o secretário de saúde junto com o prefeito, né? Então é decisão de gestão a implementação desse serviço. Acho que talvez esse seja o ponto, né? A gente está acostumado a ouvir o pessoal falar de problemas, mas tem que ter a decisão de implementar e correr atrás de reverter os problemas, né? É isso, né? Eu acho que demanda em saúde tem, independente do município. Então, demanda em saúde mental vai ter. As pessoas têm processos depressivos graves, com tentativa de suicídio. As pessoas surtam, as pessoas enlouquecem, né? As pessoas enlouquecem, a nossa sociedade enlouquece, né? Eu trabalhei no município de interior que a taxa de depressão era altíssima, e a gente tem pesquisas que apontam, né? Como era no interior, era muito rural. E muitas pesquisas científicas apontam a incidência de processos depressivos, de ter depressão, com o uso de veneno de plantação, de pesticidas, de agrotóxicos. Isso. Então, geralmente, é o que a gente mais vê em municípios de interior, que eu tenho mais vi em municípios de interior, foi processos depressivos, geralmente vinculados a essas questões de uso de agrotóxicos. Tentativas de suicídio e alcoolismo era muito alto. Muito alto. Também processos depressivos por violência contra a mulher. É muito alto também. Então, mulheres que passavam por situações de violência e procuravam a saúde por questões de violação, né? É extremamente alta. E aí a gente precisa cuidar da nossa população, né? Não tem jeito. Precisamos cuidar disso. Sim, eu só queria deixar claro porque, assim, muitas vezes a pessoa que não conhece administração pública, ela pode não entender que a gestão pública ela tem que correr atrás, o recurso ele não vem de graça. Ninguém vai passar em urna falando assim, você quer um CAPS, eu posso te dar um. Isso não acontece, né? Você tem que acionar, você tem que provocar, você tem que mandar o projeto, você tem que saber o que você quer, aí você decidiu o que você quer, você tem que correr atrás desse recurso, você tem que correr atrás desses profissionais, né? Da estrutura que você precisa. E só para deixar claro, Rafael, assim, a estrutura de um CAPS 1, ela não é muito complexa, né? Ela é mais simples. Pela portaria, né, que define aí a estrutura física, o imóvel tem que ter mais ou menos uns 350 metros quadrados. Uhum. Né? Então, não é pequeno, mas é porque é uma estrutura de um equipamento de saúde, né? De um prédio de saúde. Então, ele tem que ter sala de atendimento para todos os profissionais, ele tem que ter sala para fazer grupo, ele tem que ter, geralmente tem refeitório, tem alguma coisa nesse sentido, banheiro adaptado, né, para as pessoas com deficiência, toda essa regulamentação aí que precisa ter. Mas não em termos de gasto tecnológico, não é baixo. Você não precisa ter um equipamento de ponta, você não precisa ter nada disso, você precisa ter um profissional ali. Sim. A implementação a implementação de um CAPS, ela pode ser comparada com a implementação de um CRAS, por exemplo. Né? Do mesmo jeito que o município pode implementar um CRAS, ele pode implementar um CAPS. Pode. Do mesmo jeito que qualquer equipamento de saúde, né? Sim. É só para deixar claro, assim, porque o CRAS agora a gente tem, mas também demorou muito para chegar. O CRAS ainda é mais básico que o CAPS. O CRAS é mais essencial e básico do que o É só para as pessoas entenderem, assim, porque são unidades ali que são complementares, que elas vão formando a rede de atendimento às pessoas. Então, você vai ter a unidade de saúde, né? Você vai ter o CRAS, você vai ter o CAPS, você vai ter, né? Assim vai.
E só, hein, Rafael, só para completar, assim, para não te ocupar muito, né, você estava falando dos níveis de atenção, que quanto mais eficiente o básico for, mais barato e benéfico isso é, né? Se o postinho funcionar muito bem e a atenção da saúde da família funcionar muito bem, você vai evitar que isso vire um custo muito maior no pronto atendimento e tal. Você estava explicando aí, explica pro pessoal mais ou menos como é que funciona isso. Então, é porque assim, o SUS, de uma maneira geral, ele tem 3 níveis de complexidade. Ele tem a atenção básica, ele tem a média complexidade e ele tem a alta complexidade. Eu vou explicar isso de cima para baixo. Assim, quando a gente fala de complexidade, não quer dizer mais difícil ou mais fácil. Quer dizer que a estrutura tecnológica precisa ser mais apurada na alta complexidade do que na baixa. Então, por exemplo, o que tem na alta complexidade? Tratamentos de câncer, pessoas que fazem hemodiálise. Um aparelho de hemodiálise exige uma tecnologia muito alta. Um tratamento de câncer, né, uma quimioterapia, uma radioterapia, exige uma estrutura tecnológica muito mais avançada do que vai ter no postinho, que não tem essa necessidade tecnológica. Então, quando a gente está falando de complexidade, a gente está falando dessa diferença tecnológica. Né? Exige um profissional especialista mais especializado na alta complexidade do que na atenção básica. Na média complexidade, a gente tem o atendimento dos especialistas, cardiologistas, oftalmologistas, nutrólogos, neurologistas, neuropediatras, enfim. Isso está na média complexidade. E na atenção básica, a gente tem os postinhos de saúde, que é as unidades, né? As unidades básicas de saúde, que a gente tem um médico da família, em termos de médico, né? Porque temos outros profissionais. Em todos os níveis a gente tem enfermeiro, em todos os níveis a gente tem psicólogo, tem assistente social, nutricionista, que tem esse trabalho das diferentes etapas, né? Dos diferentes lugares. O psicólogo, por exemplo, do postinho vai fazer um atendimento diferente do psicólogo do CAPS, que vai fazer diferente do psicólogo lá do hospital de referência de câncer. O trabalho é diferente, a atuação é diferente. Lá na atenção básica, a gente vai fazer todo o cuidado preventivo para que as pessoas não adoeçam. Então, a gente vai... a ideia é que no postinho a gente cuide das pessoas para que elas não adoeçam ou que aquele adoecimento não evolua a ponto da pessoa precisar ir para o hospital, a ponto da pessoa precisar ir para outro nível desse de complexidade. Eu posso ter uma pessoa que tem uma psicose, que ouça vozes, por exemplo, mas que isso seja controlado a ponto dela não precisar de um atendimento continuado do CAPS. Ela pode ser monitorada pelo postinho de saúde tranquilamente. Então, é mais ou menos nesse nível que a gente está falando. Não é de uma complexidade, não é que não é complexo a atenção básica. Pensa comigo, é muito complexo eu fazer o médico, enfim, a equipe de saúde fazer o pré-natal de uma adolescente de 15 anos soro positivo. É complexo. Não necessariamente vai para a média complexidade. Então, assim, não quer dizer que um trabalho ou outro é mais difícil. Não é nessa perspectiva, até porque você cuidar da atenção básica é muito difícil. O trabalho no postinho é muito difícil. Você tem que ter contato direto com as pessoas, você tem que conhecer as pessoas, conhecer as famílias, você tem que dar atenção às famílias, saber qual é a necessidade delas, conhecer o dia a dia, até para você conseguir ajudar. Eu estava atendendo uma mulher uma vez, que no meio do atendimento, ela falou assim, minha boca está seca hoje. Daqui a pouco ela falou assim, eu estou sentindo um pouco tonta. Na hora eu saquei que ela estava com alguma coisa errada. Na minha cabeça a glicose estava alta. Pedi para a técnica aferir a pressão dela e a glicose. Ela estava com glicose acima de 300. Eu tive que mandar ela para o hospital na hora. Então, assim, é a complexidade do dia a dia que o dia a dia impõe para a gente. E é esse cuidado, essas diferenças aí que a gente precisa ter. Esses trabalhos, eles são complementares. A atenção básica, o postinho, ele cuida para as pessoas não adoecerem, mas não quer dizer que as pessoas não vão adoecer. O adoecimento acontece na vida de todos nós, né?
e uma hora ou outra a gente precisa de cuidado. Então é essa que é a conexão que a gente precisa fazer. E você estava falando também, eu achei interessante, eu acho que é bom falar enquanto está gravando, de como um trabalho de saúde da família, por exemplo, funcionando bem, ajuda o município, por exemplo, a ter dados de saúde, dados de risco social, né, de vulnerabilidade e tudo mais. Então, a saúde da família, ela é, como eu falei, né, ela é coordenadora do cuidado. Então, ela em tese, teoricamente, ela tem que conhecer toda as famílias e a comunidade que ela está inserida. Então, assim, quem é que compõe, na verdade, a saúde da família? O médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem e os agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários de saúde, eles são pessoas extremamente estratégicas no cuidado, porque eles moram lá naquela comunidade. Então, eles conhecem as pessoas da comunidade, eles sabem das necessidades de cada pessoa, das potencialidades de cada pessoa. Eu trabalhei com uma agente comunitária, na verdade, que ela sabia que família que não tinha leite e sabia que família que podia doar. Assim, de tamanho que era o conhecimento. Isso não era um trabalho na perspectiva da fofoca. Uhum. Era um trabalho na perspectiva do cuidado, porque a alimentação também é saúde. Sim. Né? Ela não fazia fofoca indo na casa de um e na casa de outro. Ela conseguia compartilhar o cuidado, e que esse cuidado não era feito só pelos profissionais de saúde, era feito pela própria comunidade se cuidando. E ela conseguia produzir isso no território dela. Ela conseguia fazer isso acontecer no território que ela atuava. Isso é muito legal. É muito importante quando a gente consegue chegar nesse nível de trabalho, né? de cuidado mesmo em saúde. Sim, só lembrando, gente, que esse negócio que o Rafael tá falando, assim, lá em Batiba a gente vê muito isso também. Os agentes de saúde conhecem a realidade, assim, num ponto muito preciso, né? Num ponto muito mínimo. O SUS, ele depende da rede estar funcionando. O SUS, quando ele está fragmentado, ele fica muito ineficiente. Por exemplo, se uma unidade de saúde, por exemplo, o postinho de saúde, não está com os prontuários online para poder, né, documentados ali, para acompanhar a pessoa, se aquilo vai se perdendo, ou se não faz comunicação com as outras, né, com as outras unidades, ou não tem comunicação, por exemplo, do CRAS, até da Secretaria de Assistência Social com o SUS, você vai perdendo dados ali que poderia te economizar um baita de um dinheiro, um baita de um trabalho, e você poderia dar um atendimento muito melhor com o mesmo recurso. Então, é muito importante, assim, quando a gente pensa em saúde e até outras coisas, negócio de assistência social, isso tudo tem que estar funcionando perfeitamente ligado. Quanto mais coesa é a rede, né, Rafael? Igual você está falando aí, negócio da assistência social, da agente de saúde. Isso é um dado que pode ser usado para política até esportiva do município. Você saber, por exemplo, qual bairro tem necessidades esportivas, porque eles vão saber. Então, você tendo tudo isso trabalhando bem, você vai ter muito mais informações, você não vai trabalhar no escuro, né? Você não vai ficar naquele negócio de aparece o problema, depois que ele aparece eu tento resolver. Você já sabe quais são os problemas que podem aparecer e já se previne disso. E isso é uma baita da economia, né, Rafael? Parece que, não lembro o último estudo que eu vi, era questão de 4-1, né? De economia. R$1 investido em prevenção é 4 em cuidado depois. Tem estudos que apontam que um postinho de saúde trabalhando bem, uma atenção básica, né, uma atenção primária qualificada, ela resolve 80% das demandas em saúde. 80%. As outras 20% são as questões que vão para um pronto atendimento ou para um hospital. Então, a gente precisa qualificar a atenção básica. Precisa melhorar e ter um cuidado eficiente em saúde na estrutura dos postinhos, na estrutura das unidades. Né? Isso garante 80% do cuidado. Isso é um número bem significativo. A gente tá botando toda a grana nos outros 20, né? Tá abandonando a unidade básica. Exatamente. Você tocou no ponto crucial.
porque as pessoas não querem investir no postinho, né? E isso que, na verdade, é o contrário, é onde deveria estar sendo investido. Inclusive com a equipe multiprofissional, né? Agora não tem mais o financiamento do NASF, né? Mas é onde deveria estar investido, né? Ou nos núcleos de apoio à saúde da família. É porque pensa comigo assim, se eu tenho lá um médico, um enfermeiro, vou falar só de nível superior, né? Mas sem desqualificar a importância dos profissionais de nível médio, os técnicos de enfermagem que trabalham muito nos postinhos, né? Que atendem muito também. Mas só aí falando de nível superior, pensa o que é você receber na sua casa uma visita domiciliar, por exemplo, de uma fisioterapeuta, do médico, do enfermeiro, tudo junto na sua casa, te ajudando a cuidar de você mesmo. É um nível de cuidado em saúde que é da ordem do surreal, de você pensar de quão importante isso é para o cuidado em saúde, né? Eu lembro que na equipe de ginástica que eu trabalhei, assim que uma pessoa, por exemplo, sofreu um acidente de moto e amputou uma perna, o médico, o enfermeiro e a fisioterapeuta já iam na mesma semana que a pessoa chegava em casa lá para ajudar no processo do coto, que a gente chama, né? Para ajudar a preparar para colocar uma prótese. Então, assim, qualificar o cuidado, você melhora a qualidade de vida das pessoas, que uma coisa que é simples, né? Assim, o custo tecnológico é muito baixo. E o efeito disso para a vida das pessoas, das comunidades, é muito alto, né? Você melhora muito a qualidade de vida das pessoas. Isso, assim, só para lembrar, para quem for ver isso depois, isso não é teórico não, tá, gente? Tem cidade que funciona assim. Tem cidade que eles conseguem fazer funcionar assim. Era para funcionar assim, né? O SUS tem todo... Ele é todo estruturado para ter esse cuidado em casa mesmo. Assim, se você for pensar no particular, é realmente surreal. Uma pessoa que fosse pagar por um cuidado desse seria absurdo. Mas o SUS ele é estruturado para ser assim. Mas, de repente, por você tirar a verba desse cuidado básico e tentar jogá-la toda no pronto atendimento, você acaba não tendo dinheiro para montar esse sistema, né? E o que eu tô falando é isso aí. O que eu tô falando, assim, são coisas que eu vivi no meu trabalho, né? Sim. Eu tô falando... Porque aqui pro pessoal de Uno isso é tão surreal. Tipo assim, mas isso aí na teoria é lindo. Mas acontece, gente. Tem municípios que tá funcionando. E funciona bem. E às vezes municípios mais pobres, né? Até mais... Enfim. Eu passei por uma experiência, assim, uma pessoa, na verdade, a médica do postinho de saúde que eu trabalhei uma vez, ela me pediu para fazer um atendimento de uma senhora idosa, né? Mas ela não quis me falar o quadro, porque ela falou assim, olha, eu recebi o diagnóstico de um médico particular que a idosa foi, e eu acho que o médico era um neurologista, eu acho que o quadro que o neurologista colocou está errado. E aí eu queria que você atendesse, porque eu acho que é uma demanda de saúde mental. E eu fui atender. Quando eu cheguei lá, eu perguntei à senhora, né, o que estava acontecendo, e ela estava com o filho dela, e ela falou o seguinte, meu filho, eu tô esquecendo muitas coisas, tô esquecendo muito. Eu falei, mas como é que é o nome da senhora? E me apresentei, né? Meu nome é Rafael, sou psicólogo aqui na unidade. E aí ela começou a contar a história de vida dela, né? Contou o dia que casou, o dia que teve filho, falou do aniversário de cada filho, falou o nome completo de cada filho, a idade de cada filho, de cada neto, cada bisneto, bisneto não, de cada neto ela contou. E aí eu perguntei se ela lembrava o meu nome, ela falou, não lembro não. Não lembro, não. Aí eu falei meu nome de novo. E aí comecei a perguntar coisas. Ela falou que estava esquecendo o fogo ligado com arroz, que começava a fazer uma coisa, esquecia o que estava fazendo, e o filho concordando do lado, né? E aí eu perguntei a ela se ela lembrava meu nome mais uma vez. Ela não lembrava o meu nome. Eu falei pela terceira vez meu nome. Aí perguntei se ela sabia que dia a gente estava. Ela não sabia nem que dia do mês, nem que dia da semana a gente estava. Aí eu falei com ela e perguntei de novo meu nome. Ela não lembrou meu nome pela quarta vez. E aí eu me apresentei novamente. E aí continuei conversando com ela. Ela lembrava de tudo do passado e esquecia tudo que estava acontecendo
agora, né? Todo fato novo. E nesse meio tempo eu me apresentei pela 5ª vez porque ela não lembrava. Assim, qual que é o indicativo de um quadro desse, assim, né? Provavelmente um processo de demência senil que pode evoluir para um Alzheimer, algo do tipo, né? Uma questão de perda de memória. E aí eu conversei com a médica sobre esse quadro, que provavelmente tem uma questão de perda de memória principal, que a principal questão era essa, para mim. E aí a médica me falou que o neurologista particular diagnosticou ela como depressão. Nossa. E estava tratando como depressão. Então, quer dizer, provavelmente ela estava com um quadro de tristeza, nem sei se podia dizer que era depressão, mas assim, um quadro de tristeza, até pelo esquecimento mesmo, né? Pela situação de vida que ela estava vivendo. Mas o quadro principal não era esse, né? E essa é a importância do SUS, pensa. Você tinha aí 2, 3 profissionais que estavam cuidando dela diretamente, podendo melhorar e qualificar a vida dela no atendimento. Faz muita diferença. Né? Até para pegar casos assim. Sim, nossa, faz mesmo. Quando aqui em Una funcionou o PSF, né, tava funcionando legal, o médico, né, na época eu te falei, né, o cubano ia ali, media pressão, conversava, via tudo, você percebia que isso mudava até a autoestima da minha tia ali, porque elas ficavam meses, o médico veio aqui, conversou comigo, mediu minha pressão, olhou meus remédios e tal. Isso, assim, as pessoas não tem que pensar só no impacto da saúde ali, da biologia, né? Isso muda tudo como um todo, a pessoa se sente mais acolhida, né? Ela acha que as pessoas estão cuidando dela. Isso muda completamente, né? Várias coisas. Eu trabalhei com uma farmacêutica que ela ia na casa das pessoas e ela levava uma caixinha com figurinha para as pessoas que não sabem ler nem escrever, com solzinho, café da manhã, almoço, jantar, e ela preparava, organizava uma caixinha com os remédios da própria pessoa, dentro da casa dela. Pensa, é muito cuidadoso, assim, e é factível, né? Pode ser feito. Isso é um ponto engraçado, né? Às vezes você até ajudar a pessoa a tomar o remédio certo evita que ela piore. Exatamente. É um custo mínimo. Ela já tem um remédio, ela só precisa tomar certo. Exatamente. É exatamente isso. Você quer falar de alguma coisa que você acha que é importante falar, que eu não perguntei, ou alguma coisa assim? Não, na verdade, uma coisa que eu fiquei pensando em falar antes, mas que eu acabei não falando, é porque, na verdade, o cuidado está no CAPS e não nos manicômios. Sim. Que eu acho que a gente não falou disso e talvez seja uma questão importante, né? Antigamente, qualquer pessoa que era... não era feito cuidado de saúde mental, né? Então, o louco, a pessoa que surtava, era enclausurada mesmo nos manicômios, sem condições de salubridade nenhuma, era preso e jogado no cárcere, como se fosse um bicho selvagem, né? Que nem com bichos selvagens hoje em dia a gente faz isso, né? Mas as pessoas eram jogadas, né, ao próprio Léo, né? E tem um monte de documentário aí que depois você pode estar passando pra galera. Aquele de Barbacena, nossa, pesadíssimo. Tem vários. Eu esqueci o nome desse de Barbacena. É o Holocausto Brasileiro. Isso. E tem outros também, tem outros tantos, né? Que as pessoas não eram cuidadas, né? Aqui a gente tem a experiência vocês têm a experiência no Sul com isso também, que eu não lembro agora o nome do hospital, que fechou não tem muito tempo, deve ter aí, não tem nem 10 anos que fechou. Tem um caso de Sobral, do Damião, que foi espancado até morrer pelos funcionários. Como é que é o nome do hospital psiquiátrico que tinha aí? Santa Isabel. Sim. Santa Isabel, que tinha no Sul. Tinha o Adalto Botelho aqui na região metropolitana. Que, na verdade, não tinha uma perspectiva de cuidado de saúde mental, né? As pessoas eram jogadas e esquecidas lá. E é possível que as pessoas vivam e vivam bem. A gente teve, né? Nós tivemos professor universitário, né? Que
tinha o quadro de esquizofrenia. A gente encontra, né, isso até em documentários, né? O John Nash é um bom exemplo disso, né? Como é que é o nome do filme? Que eu não vou A lembrar Mente agora. Brilhante. Uma Mente Brilhante, que era uma pessoa esquizofrênica que vivia com muita inteligência e bem, então é possível a gente cuidar. Tem as questões de álcool e outras drogas também, né, que a gente acaba moralizando essa questão, né, e tratando a pessoa que tem uma dependência química, uma dependência em determinada substância como vagabundo, como na verdade a gente precisa de um cuidado de saúde mental. E o CAPS tem todo o potencial de fazer esse cuidado, né, de reverter esse quadro, que a pessoa não mais dependa dessa substância ou que a pessoa possa, de certa forma, se estabilizar dos surtos e viver a vida normal com a sua família, com as pessoas que ela ama ou que amam ela e que vivam em sociedade bem, né? Então é possível a gente cuidar das pessoas assim, né? Qualificar mesmo, melhorar esse cuidado. Sim. Não, isso é importante Depois falar você mesmo. edita isso aí. O que? Sua mãe passando? Não? Não, acho que não. Então, Rafael, eu acho que eu vou te liberar, cara. Assim, valeu, você esclareceu pra caramba de um monte de assunto. Eu tinha falado com a menina que realmente eu não tava confortável, assim, porque o contato que eu tive com o CAPS foi só na faculdade, porque eu voltei pra cá e aqui não tem. Então você não consegue nem conversar com quem trabalha, porque não tem. Assim, até pro o Você não tem pessoal cuidado de saúde mental, pelo jeito. é muito baixo, né? Acaba ficando assim pro psicólogo da educação cuidar de toda a área e você fica muito limitado, né? Quando você tem uma coisa, você tem que fazer um encaminhamento para unidade de saúde tentar mandar para outra cidade, né? Assim, é muito difícil. E por falta também de integração de secretaria, fica também cada um fazendo o que dá, assim. A rede é uma responsabilidade de todos da rede, né? Sim. Mas o CRAS tem uma responsabilidade maior aí nesse caso. Porque o CRAS ele é um equipamento público que ele por essência, um coordenador de rede também. Então, o CRAS, na perspectiva da garantia do direito, né, dos usuários que precisam de cuidado, ele precisa ser um articulador de rede. Por essência, o CRAS tem que fazer esse papel, né? Em Santa Teresa, a gente fazia isso, né? Acabei falando no município que eu trabalhei, mas tudo bem. O CRAS ele tem esse papel de chamar a educação, de chamar a saúde, de chamar o esporte, enfim, de chamar o conselho tutelar, que é autônomo, né? Na verdade, muitos municípios estão vinculados à Secretaria de Assistência, mas é um órgão autônomo. Então, o CRAS ele tem essa perspectiva de chamar a rede para poder cuidar do usuário, para discutir casos, para discutir as políticas públicas, né? Ele tem essa obrigação, por essência. Agradeço demais, Rafael. Só para encerrar, agradeço demais o esclarecimento. Tomara que o pessoal que me perguntou do CAPS aí, né, e até a questão do SUS, eu ia fazer um negócio falando do SUS, mas que bom que o Rafael falou, porque como eu tô na educação, eu tô meio afastado, assim, eu como psicólogo, eu sou um profissional de saúde, só que eu tô na educação. Então eu sei quase tudo de educação e faz muito tempo que eu não trabalho com SUS, que eu não leio portaria, regulamentação, e o Rafael que tá trabalhando, né? Que bom que você esclareceu, cara. Obrigadão mesmo. Tranquilo. Precisar, tiver dúvida, tiver coisa ainda, pergunta, manda que a gente vai respondendo depois. Tá. Mas obrigado aí pelo convite. Conversar sobre SUS é sempre melhorar o SUS. Então é isso que a gente defende, né? Sim. Pô, cara, brigadão mesmo. Valeu, gente. Valeu por ter assistido.